Muito bem, pessoal, então vamos iniciar o nosso encontro sobre cinética, abordando os seguintes pontos. Vamos observar a cinética nos processos químicos e processos físicos. Vamos observar a distinção que nós temos entre esses dois tipos de processos. Segundo, vamos observar os fatores que interferem na velocidade das reações. Aqui nós já estamos falando sobre processos químicos. Posteriormente, nós vamos avaliar como fazer o cálculo da velocidade de reações, a partir dos conceitos de velocidade média e da lei da velocidade das reações. E por fim, nós vamos observar a relação existente entre a concentração das espécies químicas envolvidas numa reação química e a velocidade da reação. Mais propriamente dito, a influência da ordem da reação sobre a concentração de reagentes e produtos. Primeiro ponto é a nossa proposta de avaliar a cinética nos processos químicos e processos físicos. Vamos distinguir primeiramente esses dois tipos de processos. Processos químicos são aqueles na qual ocorre uma transformação química. Nós temos um reagente e esse reagente sofre uma transformação na quantidade de átomos, nos tipos de átomos que ele possui em sua estrutura ou na própria organização desses átomos. Então a gente vai ter um processo químico. Nós temos uma molécula que se transforma em outra. Nós podemos ter a representação da seguinte maneira de um determinado processo químico. De forma simbólica, nós temos uma espécie A com uma molecularidade A, que vai passar por um processo e vai se transformar numa espécie química B. Nós temos aqui o exemplo de uma reação de combustão, onde nós temos o carbono, em que o carbono grafite ele vai reagir com o oxigênio no estado gasoso e vai dar origem a uma nova espécie química, CO2, no estado gasoso. Então, aqui é um exemplo clássico de uma transformação química. Quando nós observamos os processos físicos, nós não temos uma mudança na organização da molécula ou na própria natureza das moléculas. Aqui nós temos dois exemplos. Água que está fervendo e aqui novamente uma água que entrou em ebulição. A diferença desses dois processos é que aqui a água ferve lentamente. Nós temos uma transição de estado físico. Olha só, processos físicos, uma mudança do estado físico da matéria. Enquanto que nesta primeira etapa a água ela ferve lentamente, e nesta segunda etapa aqui, a segunda representação, nós temos água que ela é disparada contra uma chapa quente. Então a água ela tem essa transformação do seu estado físico de uma maneira muito intensa, muito imediata. Então, da mesma forma em que nós podemos ter uma análise da velocidade de uma reação química, nós podemos ter a análise da velocidade de um determinado processo físico. Neste primeiro processo físico é um processo mais lento, este segundo é um processo mais rápido, um processo instantâneo. Quem já teve a experiência de fazer isso verifica que a água ela evapora instantaneamente, é perigoso, ela solta alguns respingos para todos os lados. Então, este é um processo que ocorre numa fração de tempo menor, tem uma periculosidade maior do que este outro. Da mesma forma em que nós temos uma reação de combustão da madeira, do carvão, podemos também observar a combustão de etanol ou de gasolina. No momento em que nós temos uma chama, se você colocar um pouco de etanol, você vai verificar que a combustão ocorre de maneira instantânea. É diferente da combustão do carvão, que é uma combustão um pouco mais lenta. Então nós podemos observar a velocidade dos processos químicos ou a velocidade dos processos físicos. Em ambos os casos, vocês podem perceber que quanto mais rápido for a velocidade deste processo, mais perigoso é o sistema que nós estamos analisando. Quando nós analisamos a importância dos processos físicos no contexto farmacêutico, nós podemos observar a velocidade com que um fármaco é absorvido pelo organismo. Então, se nós imaginarmos aqui uma representação de uma célula, e aqui nós temos um vaso sanguíneo. E nós temos aqui o nosso fármaco.
Este fármaco ele está passando pela corrente sanguínea e ele vai ser absorvido pelas células. Então tem que ocorrer um processo de transferência deste princípio ativo para o interior da célula. Este processo ele pode ocorrer numa velocidade maior ou numa velocidade menor. É interessante, para a maioria dos casos, que este fármaco não sofre nenhum processo químico neste processo de transporte. Mas esse processo de mudança de local, de transferência, de translação do fármaco de uma corrente, de um capilar sanguíneo para o interior da célula é um processo físico que nós temos. Já um processo de metabolização de um fármaco, que vai degradar ele para que ele seja eliminado, nós já estamos falando de um processo físico. Então, esses dois tipos de processos são interessantes de serem analisados dentro de um aspecto farmacêutico. Os fatores que interferem a velocidade das reações químicas, e não só das reações químicas, mas também dos processos físicos, nós podemos destacar alguns deles. O primeiro que nós vamos colocar como destaque é o estado físico da matéria. Sempre que nós tivermos uma espécie que se encontra no estado gasoso, a velocidade do processo químico vai ocorrer de maneira mais rápida. Não somente do processo químico, mas do físico. Então, processo gasoso, a velocidade do processo é maior do que a espécie que se encontra no estado líquido, que é maior do que a espécie que se encontra no estado sólido. Pessoal, quando nós observamos uma via de administração dos fármacos, aqui a gente pode perceber uma diferença significativa. Se você perceber, os fármacos que são ministrados de maneira intravenosa, todos eles se encontram no estado líquido, e a ação deles é uma ação mais imediata. Não somente porque eles já estão caindo direto na corrente sanguínea, mas porque você tem uma velocidade maior na absorção do seu material, porque ele não está no estado sólido. As espécies que estão no estado sólido, elas têm que ou se transformar no estado líquido, ou então elas vão ser solubilizadas. E este processo de solubilização, ou este processo de fusão, é um processo que demanda um certo tempo. Quando nós falamos de espécies no estado gasoso, a cinética de absorção do organismo e o efeito do medicamento, ou melhor, o tempo para que o efeito do medicamento comece a ocorrer é muito menor, Então, estados gasosos, o efeito do fármaco é imediato, diferente de uma espécie que se encontra no estado sólido, que demanda mais tempo para ser ministrado. O mesmo ocorre com o estado físico da matéria. Uma reação de combustão nos veículos de motor a combustão, nós temos o combustível que é administrado, melhor, que é colocado no tanque na sua forma líquida. Porém, este combustível na fórmula líquida, quando ele chega lá no motor do pistão, para que ocorra a combustão, ele é pulverizado, de modo que lá você tem uma mudança do estado líquido para o estado gasoso. No motor a combustão, é interessante que nós tenhamos uma reação mais rápida e instantânea, para que haja verdadeiramente uma explosão. E essa reação vai ocorrer tão mais rápido quanto mais espécies estiverem no estado gasoso. Então aqui nós temos mais um exemplo da influência do estado físico da matéria na velocidade dos processos químicos e processos físicos. Um segundo aspecto que vai ser de bastante influência para a velocidade das reações é a concentração das espécies químicas. Via de regra, quanto mais concentrado for o seu sistema, maior a velocidade. Então, nós temos uma relação direta entre a concentração e a velocidade da reação. Se aumentarmos a concentração, a velocidade da reação tende a ser maior, A velocidade do processo físico ou do processo químico tende a ser um pouco maior. Este daqui é um efeito que nós vamos explorar daqui a pouco, a partir da lei de Gutenberg-Wade. Um outro fator que é determinante para a velocidade da reação é a temperatura. A temperatura tem um fator crucial. Nós temos uma lei empírica que diz que, para um aumento de 10 graus Celsius na temperatura, a velocidade de um determinado processo aumenta de 2 vezes ou 3 vezes. De maneira análoga, se nós reduzirmos a temperatura em 10 graus Celsius, a velocidade da reação química diminui de 2 vezes até 3 vezes. Aqui a gente pode ter um aumento proporcional, Então, um aumento de 20 graus Celsius na temperatura do seu material, então a velocidade da reação ela pode aumentar 4 vezes ou
ela também pode aumentar 9 vezes, porque nós temos 3 vezes 3 vezes, que é igual a 9. A mesma coisa para a redução da temperatura. Se você observar bem, quando nós queremos conservar um alimento, nós colocamos ele na geladeira ou no freezer. Quando você coloca um determinado alimento, um determinado material que está em temperatura ambiente na geladeira, você reduz a temperatura. Reduzindo a temperatura, você reduz a velocidade com que os micro-organismos que se encontram naquele alimento façam a metabolização do próprio alimento. Então, eles reduzem a sua atividade biológica. A redução da atividade biológica vai ter como essa consequência aqui de reduzir a velocidade da reação química. Então, conservar alimentos, a gente está obedecendo uma lei aqui da cinética das reações químicas, né, da velocidade das reações que sofrem uma influência da temperatura do processo. Um outro ponto interessante de observarmos na velocidade é a presença de catalisador. E este catalisador ele pode ser de diferentes formas, né? Existe o que nós chamamos de catálise homogênea, existe também uma catálise que é chamada de catálise heterogênea, e dentro desses dois tipos de catalisadores, né, nós podemos incluir ainda heterogênea. Vamos ajustar aqui. Catálise. Ixi, apagou tudo. Será que conseguimos aqui? Tá indo. Bom, beleza. Vamos continuar aqui com a ideia. Catálise homogênea e catálise heterogênea. Ambas existem. E tanto nessa catálise homogênea ou heterogênea, a gente está falando de um determinado material que apresenta, né, um estado físico. Então, esse catalisador ele pode se manifestar de duas formas, né? Como matéria ou então como uma onda. E olha só que maravilha. Quando a gente fala de matéria, né, aí a gente vem na catálise hétero e a gente também vai na catálise homogênea, como a gente tinha comentado agora há pouco. E quando a gente está falando na forma de onda, vai ter uma coisa muito interessante para ser observado, que é a gente está falando da presença de luz. Existem alguns fármacos que devem ser, que, se você verificar lá nas instruções dele, na questão de armazenagem, eles devem ser mantidos em um local protegido do sol, para evitar a presença de luz, porque a luz pode catalisar uma reação de metabolização, de degradação dele. E também deve ser conservado em temperaturas ambientes ou esse fármaco deve ser mantido em temperaturas ambientes ou em temperaturas mais baixas, para que a gente diminua a velocidade de degradação dele. Alguns deles podem sofrer degradação natural. Então, a gente reduzindo a temperatura e mantendo na ausência de luz, a gente aumenta o tempo de vida dessas espécies químicas. Quando a gente fala na catálise por matéria, né, heterogênea ou homogênea, a gente está falando de uma espécie química que pode ser adicionada. E essa espécie química, ao ser adicionada, ela pode formar um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Para o nosso caso, isso não vai ser muito pertinente numa aplicação farmacêutica, porque normalmente não é do nosso interesse adicionar um catalisador, porque nós estaríamos degradando o nosso fármaco com uma maior velocidade. Então, o nosso interesse, via de regra, é manter o nosso fármaco na ausência de catalisadores. Então, eu trago aqui duas coisas que vocês devem ficar atentos, né? Presença de catalisador na forma de onda, né? No caso de luz, e catalisador na forma de matéria, para catálise homogênea ou heterogênea. Um catalisador muito comum que se encontra na forma de matéria são metais. Então, deixem seus fármacos, seus medicamentos longe de metais. Metais geralmente podem atuar com catalisador, especialmente se esse metal for aquecido ou se esse metal estiver na presença de luz. Algumas embalagens, né, são embalagens metálicas, e especialmente essas devem ficar distantes da presença de luz solar, para evitar que você estimule a fotodegradação de um dos seus materiais. Bom, então, até o presente momento, nós falamos um pouco sobre fatores qualitativos, né? Uma análise mais conceitual acerca de velocidade de processos químicos, velocidade de processos físicos. Então, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais matemática, um pouco mais técnica. A velocidade ela pode ser avaliada de duas maneiras, como velocidade média, ou então como a partir da lei da velocidade das reações, que
pode ser considerada uma velocidade instantânea. Na velocidade média, nós vamos ter um intervalo de tempo considerável no qual nós vamos analisar a variação da quantidade de reagentes ou produtos. Na lei da velocidade das reações, não, nós vamos observar a concentração da espécie química num determinado instante. Então, um intervalo de tempo muito pequeno, de modo que a gente pode falar que é um tempo único, não é uma variação no intervalo de tempo. Aqui é importante comentar uma coisa, que é o fato de que a velocidade das reações químicas ela pode ser compreendida como a rapidez com que reagentes se transformam em produtos. Então vamos colocar isso aqui, que é uma informação muito importante, né? Olha só, velocidade da reação química pode ser observada como a rapidez com que reagentes se transformam em produtos. Então, vamos colocar aqui, reagentes se transformam em produtos. Se você preferir, também pode analisar da seguinte forma. É a rapidez com que reagentes são consumidos e que produtos são formados. Isso aqui vai ser um aspecto bem interessante que a gente vai observar no próximo slide também, na nossa próxima tela. Então, velocidade da reação química, rapidez com que reagente se transforma em produto. Bom, quando nós observamos um intervalo de tempo um pouco maior, a velocidade de um determinado processo químico pode ser compreendida da seguinte maneira. Então, ela vai ser calculada como menos a variação da concentração em mol por litro do reagente dividido pela variação do tempo da reação. Esse sinal de menos aqui é para poder nos informar e compensar a velocidade da reação pelo fato de que reagentes são consumidos e a sua concentração sempre vai diminuir em função do tempo. Se essa concentração diminui, então esse delta é negativo. Para compensar esse delta negativo, a gente coloca esse sinal de menos aqui. A velocidade pode ser observada a partir do consumo de reagentes ou então a partir da formação dos produtos, de modo que a mesma velocidade da reação química pode ser obtida a partir da variação da concentração dos produtos, no caso representado pela nossa espécie química B, dividido pela variação do tempo. Então, essa velocidade é igual a essa velocidade. O tempo que demorar para o reagente A ser consumido é o tempo que demora para o produto B ser formado. Se nós demoramos meia hora para consumir todo o reagente, meia hora é o tempo necessário para formar todos os produtos. Então, a velocidade média ela vai ser tratada dessa maneira. A lei da velocidade das reações químicas ela é descrita a partir de uma relação entre a concentração dos reagentes e a ordem da reação de cada um deles. Para expressar a lei da velocidade, eu vou descrever uma equação que vai compreender a existência de dois reagentes, reagente A e reagente B, que vão reagir entre si para formar um reagente C, com coeficiente estequiométrico Czinho, mais um produto D, com coeficiente estequiométrico Dzinho. Quando nós temos essas espécies, A com coeficiente estequiométrico Azinho e B coeficiente estequiométrico Bzinho, observou-se que a velocidade instantânea da reação química, então a velocidade num determinado instante t, vai ser igual a um valor k, que depende da temperatura em que essa reação química se processa. Se nós variarmos essa temperatura, o valor deste k aqui também vai variar, vezes a concentração da espécie química A, que é o meu primeiro reagente, elevado à ordem de A, que vai ser aproximado ao coeficiente estequiométrico de A na reação. Observem que o termo correto desse Azinho aqui é a ordem, e que nós vamos fazer uma aproximação da ordem para o coeficiente estequiométrico. No entanto, a ordem não é o coeficiente estequiométrico. É muito importante nós deixarmos essa definição bem feita. Não é, porém, pode ser aproximado. Bom, então a velocidade ela vai depender da concentração de A elevado à ordem de A, que multiplica a concentração do reagente B elevado à ordem de B. Então aqui nós temos a lei de Goodberg-Wade para descrever a velocidade da reação no instante t. Vai ser dependente da temperatura do sistema, que está associado com esse K, e isso daqui depende de reação para reação. Cada reação química, ou seja, cada conjunto de reagentes, vai ter um K diferente. Isso vezes a concentração da espécie A elevado à sua ordem, vezes a concentração da espécie B elevado à sua ordem.
nós percebemos que se aumentarmos a concentração de A, a velocidade da reação química ela pode aumentar também. Deixa eu recordar o que a gente tinha falado nesse slide anterior. Olha só, se nós aumentarmos a concentração dos nossos reagentes, a velocidade da reação química aumenta. Então, a partir de uma observação experimental, a gente consegue ter uma evidência daquela nossa lei. Bom, então, retornando aqui ao nosso conceito, a velocidade vai ser dependente da concentração dos reagentes e da ordem de cada uma dessas espécies químicas. Nós temos o que nós chamamos de ordens de reação. Então, nós vamos dizer que uma reação é de primeira ordem com relação a A, se esse expoente Azinho for igual a 1. Nós vamos dizer que essa reação vai ser de primeira ordem com relação a B, se esse expoente aqui de B for igual a 1. Uma coisa é nós falarmos de ordem com relação a cada reagente, e outra coisa é nós falarmos de ordem da reação química. Então observe este exemplo aqui. Vamos dizer que numa reação química qualquer, a velocidade da reação seja igual a V num determinado tempo t, que é igual a K numa temperatura qualquer, vezes a concentração de A elevado a 1, vezes a concentração de B elevado a 1. A ordem da reação química com relação a A é igual a 1. E a ordem da reação química para B é igual a 1. Só que se você observar a ordem da reação química no total, ela vai ser igual a 1 mais 1. Então, essa reação química para cada um dos reagentes é de ordem 1, porém a reação química total ela é de ordem 2. Vamos para um outro exemplo. Considere ainda uma outra reação em que tem uma velocidade de reação química no tempo t qualquer, que é igual a este K que depende de uma determinada temperatura qualquer, vezes a concentração da espécie química A elevado a 0, vezes a concentração da espécie química B elevado a 3. Olha só que interessante. Essa daqui vai ser uma reação química de ordem 0 com relação a A. Isso é possível? Sim, é possível. A ordem de uma reação química, ela sempre vai assumir valores positivos, mas ela pode ser igual a 0, 1, 2, 3, e não somente valores inteiros, mas ela também pode ser valores fracionários. A pode ser elevado a 0,5, pode ser elevado a 1,5. A ordem de A pode ser 1,3 também. Isso não é um impedimento. Então, essa reação química em relação a A tem ordem 0, em relação a B tem ordem igual a 3. E se nós observarmos a ordem total da reação, 0 mais 3, que é igual a 3. Por fim, vamos fazer mais um exemplo. Considere uma reação química qualquer, cuja velocidade vai ser igual a V num determinado instante t, que é igual a K de t, vezes concentração de A elevado a 2, concentração de B elevado a 3. Essa é uma reação de segunda ordem em relação a A, é uma reação de terceira ordem em relação a B, e essa reação química é uma reação de quinta ordem, pois a soma de 2 mais 3 é igual a 5. Essas ordens de velocidade de reação são muito importantes para os próximos passos do nosso curso, porque a partir da ordem de reação, nós vamos ter uma velocidade de reação química diferente. E essa velocidade é uma coisa muito importante para nós. Nessa parte de estudo de velocidade de reações químicas, nós temos um interesse, que é relacionar a velocidade com que uma reação química ocorre com a concentração de reagentes. Ou ainda, relacionar a velocidade da reação química, olha só, com a quantidade de produtos. Quanto tempo a minha reação química vai demorar para formar os meus produtos? É uma reação que vai durar meia hora, 3 horas, 10 horas? Ou ainda, eu tenho um determinado reagente e esse reagente ele está sendo consumido. Qual que vai ser o tempo necessário para poder consumir esse reagente? Deixa eu fazer uma atualização. E se por acaso nós ingerirmos um fármaco? Quanto tempo vai demorar para esse fármaco ser metabolizado no nosso organismo? Essa é uma pergunta muito importante, porque se esse fármaco ele é metabolizado rapidamente, eu preciso ministrar uma nova dose para esse paciente numa frequência maior. Se esse fármaco ele demora mais para ser metabolizado no nosso organismo, ou seja, se esse fármaco
demora para se transformar num novo produto, então este fármaco não precisa ser ministrado numa frequência muito alta. Nós estamos falando aqui de um medicamento cuja frequência de administração pode ser de 3 em 3 horas, ou de um fármaco que a frequência pode ser de 24 em 24 horas. Por fim, nós chegamos nessa etapa do curso. Estabelecer uma relação entre a concentração e a velocidade da reação. Olha que interessante. Nós comentamos agora há pouco da existência de reagente e de produto. Então, de acordo com a espécie química que nós estivermos observando, a variação da concentração dela vai variar. Olha só, vamos observar a reação química genérica. Nós temos uma espécie A de coeficiente estequiométrico Azinho, que se transforma numa espécie B de coeficiente estequiométrico Bzinho. A é reagente, B é produto, aqui nós temos uma seta reacional indicando que uma reação química ocorreu. O que acontece com a quantidade de reagente à medida em que a reação química se processa? Se nós pudéssemos plotar um gráfico da variação da concentração de A em função do tempo de reação, então nós veríamos que essa concentração sempre irá reduzir. No entanto, essa quantidade de A ela pode reduzir de algumas formas diferentes. Ela pode reduzir de uma forma linear, ela pode reduzir de uma forma exponencial, ou ela pode reduzir de uma forma polinomial. O que vai ditar qual que é a forma com que essa concentração de A vai decair? Aqui nós temos um ponto muito interessante. É a ordem de reação. Se a concentração de A decai de forma linear, significa que nós estamos falando de uma reação de ordem zero. Se ela decai dessa maneira, que é uma maneira exponencial, significa que a ordem de reação é igual a 1. Agora, se ela cai de uma forma polinomial, a ordem de reação pode ser 2. À medida em que nós aumentamos a ordem de reação, esse decaimento ele vai se tornando cada vez mais pronunciado. Como que nós podemos interpretar este gráfico? Se nós temos uma reação de ordem zero, você percebe que a concentração do reagente é muito maior do que para aquela reação em que esse reagente é consumido numa ordem 1 ou numa ordem 2. Quando nós estamos observando uma reação química, aquelas reações em que reagentes são consumidos mais rapidamente são aquelas em que a ordem de reação é maior. Então aqui a gente consegue fazer uma relação direta. Se a ordem de reação química com relação a um reagente aumenta, a velocidade da reação química também vai aumentar. E aqui nós temos um ponto crucial. Se você tem um fármaco, você quer preservar este fármaco no seu organismo para que ele seja ministrado numa dose cada vez menor. É interessante que ele seja consumido de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais lenta pelo seu organismo. Exatamente. É interessante que ele seja consumido de uma maneira mais lenta. E se você quer que ele seja consumido de uma maneira mais lenta, é melhor que nós tenhamos fármacos cuja cinética de metabolização seja de ordem 0 ou de ordem 1. À medida em que você aumenta a velocidade a ordem de reação da metabolização ou da excreção do seu fármaco, mais rapidamente ele vai ser eliminado do seu organismo e mais rapidamente você vai ter que ministrar ele novamente. Agora olha só que interessante. Da mesma forma em que nós podemos observar a velocidade com que a espécie química A é consumida, nós também podemos observar a velocidade com que a espécie química B é formada. E à medida em que A é consumido, B está sendo formado. Então vamos considerar que inicialmente nós não tínhamos nada de B. Então B pode ser formado de uma forma linear, B pode ser formado... Eita, rapaz, o que aconteceu aqui? Vamos tentar de novo. B pode ser formado de uma forma linear. B também pode ser formado de uma forma exponencial. Olha só que maravilha. Ele é formado aqui, ó, bem rapidamente no início, depois decai. Ou ele também pode ser formado de uma forma polinomial, onde você tem uma grande quantidade de B formada no início e depois a quantidade de B é reduzida cada vez mais. Novamente, aqui nós estamos falando de uma reação química de ordem igual a 0. Aqui nós estamos falando de uma reação química de ordem igual a 1. E por fim aqui uma reação química de ordem igual a 2. Quanto maior a ordem da reação química,
maior a velocidade com que B vai ser formado. Então, se você está fazendo uma reação química na qual você deseja formar rapidamente seus produtos, é mais interessante para nós que nós tenhamos uma cinética de maior ordem. Ordem 2, 3 ou até uma ordem 4. Tem uma parte muito interessante dentro da química farmacêutica, que é a existência de medicamentos que são chamados de profármacos. Os profármacos são substâncias químicas que são normalmente inativas ou que apresentam pouca atividade e que, uma vez que elas são ministradas no organismo, elas passam por um determinado processo de ativação. Este processo de ativação pode ser uma própria metabolização no organismo. Então, este profármaco ele apresenta pouca ou nenhuma atividade quando é ministrado, porém ele é ativado no organismo e, uma vez que ele é ativado, ele começa a exercer uma resposta biológica. É uma coisa muito interessante de nós observarmos essa questão dos profármacos, porque nós podemos ter um fármaco, melhor, um profármaco A, e este profármaco A vai se transformar num fármaco B. Nós podemos utilizar essa questão da metabolização das espécies químicas no favor do desenvolvimento de medicamentos. Ora, se eu tenho uma espécie A que ela é degradada rapidamente, então por que não transformar essa espécie A num fármaco ainda mais ativo? A existência dos profármacos utiliza muito essa questão da cinética de reações e aproveita o fato de uma espécie química ser metabolizada para se transformar em outra. Bom, então estes aqui são os aspectos para serem observados até este momento de relação da concentração e velocidade da reação química.